pena e ser gentil ou educado. Nossa mensagem hoje, ela vai ser no Salmo 38. O título dela é Um Vendedor de Ilusões. Quais são as ilusões que estão à venda? É aquelas que são as ilusões do pecado. O pecado é um caminho de promessas vazias. Pecado é como um vendedor de ilusões, que faz você acreditar fortemente que você está no rumo certo e que rapidamente você vai resolver o seu problema, você vai alcançar o objetivo que você sempre sonhou, você vai aproveitar a vida agora, realmente você vai conseguir atingir o alvo que você sempre quis. Normalmente o pecado ele vende a promessa de facilidade, ele vende a promessa de velocidade, ele vende a promessa de satisfação garantida. Eu lembro certa vez, viajando de férias, estava com a esposa e meus filhos numa praia de Pipa, e um vendedor puxou a gente, levou para um hotel, disse: eu quero só apresentar para você aqui a proposta. Chegou com docinhos, bolos, salgados, tal, e começou a apresentar um resort, que você poderia comprar um apartamento nesse resort, chamado apartamento de multipropriedade. É um conceito novo, tem surgido aí, que você compra um apartamento, mas você compra uma data fixa desse apartamento no ano, ou seja, você é proprietário do apartamento naquela data que você comprou. Então são vários proprietários do mesmo apartamento. E aí uma operadora, ela toma conta daquele apartamento para você, como se fosse um hotel, né? E eles operam ali, condomínio, o apartamento, e você está lá sempre com um apartamentozinho pronto para você ir com sua família. O cara vendeu vantagem em cima de vantagem e tal, e aí disse: você tem interesse? Eu não tenho interesse. Aí ele disse: você dá essa entrada aqui. Eu disse: eu não quero. Aí ele disse: quanto é que você pode? Aí foi baixando o valor. Eu disse: não quero. E ele foi baixando: eu não quero. Ele chegou a um ponto que ele baixou tanto. Ele foi realmente o cara é um vendedor nato, que eu comecei a me sentir culpado por estar dizendo não para ele, depois de todo o esforço e toda a forma como ele estava cuidando e deu presentes para meus filhos e tal, e eu disse: meu Deus, que coisa, né? E aí, para que eu pudesse realmente, de fato, dizer não de maneira correta, convicta, aí eu me lembrei de um verso que diz: o precipitado peca, né? E aí eu pensei assim, eu vim para umas férias com minha família, não foi para comprar um apartamento, nem um pedaço de um apartamento, não. Não, cara, você está perdendo a oportunidade. E eu confesso a vocês que eu saí de lá, e cada passo que eu dava eu sentia assim: perdi uma grande oportunidade, mas o cara me fez achar que eu tinha perdido uma grande oportunidade. Quando eu cheguei depois em casa, né, no apartamento que eu estava, fui pesquisar a empresa tinha dado como diz minha mãe, um cheixo em muita gente, né? Tinha feito alguns negócios indevidos aí com algumas pessoas. Ou seja, eu ia ser o alvo de um negócio indevido. Só que as vantagens eram imensas. O pecado é exatamente assim. Ele faz para você uma promessa imperdível. É a última oportunidade. É o caminho que você precisa. É isso que vai te satisfazer. É isso que vai preencher, é isso que vai resolver sua vida. O Salmo 38, ele é um salmo em memória. Mas ele foi um salmo em memória escrito por Davi. Não em memória de Davi. Mas Davi escreveu para relembrar a experiência que ele teve ao se entregar ao pecado e ao deixar que o pecado dominasse sua vida e todas as consequências seguintes do pecado de Davi. Para quem não lembra, né, da história de Davi, ele estava num determinado momento do seu reinado, digamos que era um momento em que ele tinha alcançado um nível de sucesso extremo, ele estava no ponto alto do seu reinado,
Ele havia decolado de uma condição humilde, esquecida da sociedade, para uma posição que qualquer homem sonhava em um dia alcançar. Naquele momento, Davi, então, o texto nos diz que no período em que normalmente os reis iam às guerras, participar das guerras junto com seus soldados, Davi optou por ficar no palácio, descansando, de bobeira. E aí você diz, qual é o erro disso? O erro disso é que a ida do rei para a guerra é um símbolo da causa que está sendo defendido, o símbolo da nação, o símbolo do líder da nação que está participando daquele processo doloroso ali, que a sua nação está passando. Mas Davi, talvez no seu coração, na sua mente, ele pensava, eu já lutei tanto, eu já corri tanto, eu já fiz tanto, eu mereço um pouco desse descanso. Mas o seu coração estava vaidoso, o seu coração estava arrogante naquele ponto. E quando então ele contemplou aquela mulher, que ele acabou cometendo assassinato e adultério com ela, cometeu adultério com ela e assassinato, né, assassinou o marido dela, Deus, quando confrontou Davi na pessoa de Natã, do profeta, Deus deixou claro para Davi, que Davi lembrasse de onde ele tinha saído, de onde Deus havia tirado ele e até onde Deus havia levado Davi. E ao mesmo tempo Deus também disse, você desprezou a mim no seu coração. Trocando em miúdos, o que Deus estava dizendo era o seguinte, você não era nada, você não era ninguém. Eu peguei você do nada, dei a você o reinado, tornei você um grande homem, para que você glorificasse o meu nome. Mas você pegou tudo o que eu dei a você, e você transformou em benefícios pecaminosos para si mesmo. Você me desprezou e você caiu em pecado. As consequências foram terríveis na vida de Davi. Quem quiser depois ler a história, vá lá ler em 2 Samuel. Que Davi foi restaurado ao reino, mas ele passou por muita dor e muito sofrimento. Deus disse que o pecado dele havia sido perdoado, mas as consequências viriam. A espada não sairia da casa de Davi. Deus restaurou a vida de Davi, mas as consequências provocaram dores terríveis na vida dele. O nosso Deus, ele não é um Deus que passa a mão na cabeça do pecado. Ele é um Deus que nos perdoa, mas ele é um Deus justo. Ele é um Deus santo. Ele é um Deus de que você não pode zombar e sair ileso. Como se a gente faz, né, quando é criança, chega no colega para tirar sarro com a cara dele, a gente passa o dedo no nariz dele, né? Aqui, ó, dedo no seu nariz, tirei sua moral. Nós achamos que quando a gente peca, é como se a gente estivesse tirando a moral de Deus e tudo bem. Deus vem e diz, não, eu te perdoo, meu filho, você está tudo bem com você, não tem problema nenhum. Não. Nós desprezamos a Deus em nosso coração. Nós demos ouvidos ao engano do pecado. Nós tornamos Deus menor em nosso coração do que Ele de fato é. Dando ouvidos ao engano do pecado que torna a atratividade do erro maior ou mais preciosa do que o acerto, do que a glória de Deus. É necessário a gente entender, antes de chegar no texto do Salmo 38, que o pecado, ele funciona apoiado em alguns conceitos, algumas coisas apoiam o mover do pecado nesse mundo. Abram suas Bíblias em 1 João, capítulo 2. Primeira João, capítulo 2, o verso 15 ao 17, nos apresenta como é que o pecado funciona, em que base o pecado age, baseado em que o pecado se movimenta. 1 João capítulo 2, verso 15 diz, não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele.
Quando ele diz não ame o mundo, ele não está dizendo para você não amar o planeta Terra. Não é isso. Ele está dizendo não amar o mundo é não amar o sistema de coisas contrários a Deus, criados pela rebeldia do coração humano. É esse o sistema do mundo. É isso que a Bíblia chama de mundanismo. É isso que nós entendemos como mundanismo. Não amem o mundo, nem o que o mundo produz. Pois o que o mundo produz é contrário a Deus. E amar o mundo é não amar a Deus. Amar a Deus é não amar o mundo. Os dois são opostos. No verso 16 ele diz: porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida. 3 elementos. Ele continua: não procede do Pai, procede do mundo. A procedência desses 3 elementos é a cultura humana rebelde a Deus. O sistema do mundo rebelde a Deus. Qualquer causa mundana que é rebelde aos propósitos divinos. Essas 3 coisas, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, me faz lembrar de um livro do autor Charles Swindoll, em que ele fala dos 3 P's que movem o coração do homem: poder, prazer e prestígio. Essas 3 coisas são o espírito presente nesse mundo. Quando você, por exemplo, vê uma pessoa posta uma foto no WhatsApp, ou aquela pessoa, se ela estiver motivada, uma foto no Instagram, no Facebook, se ela estiver motivada pecaminosamente, você vai perceber naquela foto transpirar algum desses 3 elementos: ou demonstração de poder, ou demonstração de prazer, ou desejo de gerar prazer em outro, ou prestígio. Sempre é assim. O espírito do mundanismo se apoia nesses 3 elementos. Pessoas mundanas transpiram prazer, poder e prestígio. E hoje essa leitura é muito fácil. É você olhar as mídias sociais de alguém. Vai lá olhar as mídias sociais, essa pessoa normalmente ela gira em torno disso. Eu vou ministrar uma palestra na Consciência Cristã sobre isso. Sobre os danos que as mídias sociais têm causado. E é exatamente isso. O mundanismo tem afetado o coração de muito crente. Tem muito, não é pouco, é muito crente cometendo mundanismo, idolatria, egolatria, disfarçado de o Senhor é meu pastor e nada me faltará embaixo da foto. Mas as intenções são outras. E a base do pecado é exatamente se apoiar na promoção daquilo que significa poder, prazer e prestígio. Desejos da carne, desejos dos olhos, soberba da vida. Não procede de Deus isso. Procede do mundo. O mundo alimenta esse sistema. O verso 17 diz: ora, o mundo passa. Ele agora vai falar sobre a temporalidade desse sistema. O mundo passa, bem como os seus desejos. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. As coisas da vida resume-se em uma guerra de amores. Aquilo que o Jonathan Edwards chamava de guerra de afetos. São as afeições religiosas. Os afetos do coração. O seu coração funciona com base em amores. Você ama algo. Se você não ama a Deus, você ama algo. Sempre vai existir alguma coisa que ocupe esse lugar. Sempre, sempre, sempre. Porque o nosso coração funciona com base no amor. Nós somos, a engrenagem da nossa vida é amar. Por isso que não há espaço para 2 amores nessa vida. Por isso que o texto diz amar a Deus sobre todas as coisas. Não é amar a Deus e algumas coisas. É amar a Deus sobre tudo. E a partir desse amor, cair no 2º mandamento, que é amar ao próximo como a si mesmo. Que não é aquela coisa de psicologia barata. Aprenda a se amar para amar os outros. Aquilo ali não tem nada a ver com isso.
O pecado, ele oferece um bem temporário, porque o texto nos diz que o mundo passa. Tudo isso vai passar. São promessas temporárias, são prazeres temporários. Mas o que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. São prazeres eternos. É impressionante. Tudo que você constrói, pela graça de Deus, na vontade do Senhor, produz alegria duradoura. Tudo que você produz, a partir do seu pecado, a partir da busca por prazer, por poder ou por prestígio, insere você em sérias confusões e você a amarga grandemente. E o pior de tudo é que às vezes você nem sabe porque está sofrendo, mas foi você que plantou o que você está colhendo. E o maior erro é você não aprender, não entender que você está colhendo o que você plantou, ou não querer aceitar que você está colhendo o que você plantou. Porque o que é que vai acontecer? Você vai continuar dando murro em ponta de faca, vai continuar dando murro em ponta de faca. Não vai jamais transformar o seu coração de um amor temporal para um amor eterno, que é esse o alvo do Senhor. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Crente mundano é o pior que existe. Mas também o pecado, ele não se apoia somente nesses elementos. A gente pode entender também como é que o pecado funciona dentro de nós. Como é que o pecado, ele se move dentro da gente. A gente está vendo aqui como é que ele se move no mundo. Agora como é que ele se move dentro de nós. Vai lá em Tiago capítulo 1. Tiago capítulo 1, verso 13, diz assim: ninguém ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta a ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. A tentação que tenta te levar ao pecado, ela normalmente encontra um aliado dentro de você. O seu pior inimigo está dentro de você. É o seu coração. Por isso que a Bíblia diz, enganoso é o coração e desesperadamente corrupto. Por isso que o mundo, através da Disney, diz para os jovens o quê? Siga o seu coração. O mundo é que diz isso. Siga o seu coração. Deus diz, não siga o seu coração. Se eu amar o mundo e o que no mundo há, eu vou postar lá no Facebook. Devo seguir os meus sonhos, os meus corações, eu devo ser feliz. Pronto, eu estou amando o mundo e o que há no mundo. É a filosofia mundana, eu estou amando aquilo ali. Se eu amo a Deus, eu digo, não, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Eu não vou seguir o meu coração. Está doido? Meu coração é meu inimigo. Entenda uma coisa, o seu coração ele é autodestrutivo. Por isso que então, ele diz o seguinte, que quando você é tentado pela sua própria cobiça. Cobiça é desejo pecaminoso. Deus nos criou para o desejo. Desejar é bom. Porque Deus nos criou para isso, para desejar, para querer. Mas o problema é que o pecado distorceu o nosso desejo e nos fez desejar aquilo que Deus não quer para nós. E desejar aquilo que Deus não quer para nós chama-se de cobiça. Cobiçar é desejar o que não é nosso, desejar o que não é para nós, isso é cobiça. Então você é tentado pela sua própria cobiça, ou seja, você é tentado pelo próprio desejo que há dentro de você, por aquilo que você não pode nem precisa, mas que promete para você prazer, poder ou prestígio, e você se vende para alcançar a cobiça do teu coração. Você é tentado pela própria cobiça. E ele continua dizendo no verso 14, quando esta o atrai e seduz.
John Street, que é um autor de um livro de aconselhamento bíblico, Livrando o Coração da Idolatria Sexual, ele afirma que esse texto aqui, ele faz uma referência, ele faz um eco, que lembra Provérbios capítulo 5, que é um texto que afirma um jovem sendo seduzido por uma mulher adúltera. E a mulher chega para ele, toda arrumada, bonita, cheirosa, penteada, maquiada, parará, parará. Chega para ele e diz assim: eu quero te oferecer delícias. Eu quero te oferecer amores. Vem até minha casa. O meu marido, ele viajou e não volta nem tão cedo. A cama eu arrumei, deixei ela bem perfumada, deixei ela fantástica, maravilhosa. Vamos lá, vamos passar a noite juntos. E aí o texto diz que o jovem segue ela como uma ovelha sendo conduzida para ser morta, como um cordeiro. Ele vai lá para ser morto, porque lhe falta sabedoria. O texto afirma que as lisonjas são como mel, mas o fim é amargo. É um doce que quando você come, na sua língua ele é doce, mas no seu ventre ele é amargo, ele é doloroso, ele adoece teu estômago, ele te dá dor de barriga, ele faz você sentir intoxicação alimentar, mas o sabor era maravilhoso. É assim que o pecado funciona. O pecado, ele vai tentar ativar aquilo que já está no teu coração, aquele desejo, aquela promessa vazia, aquela promessa mentirosa de que aquele caminho é o melhor para você. E aí ele continua dizendo: então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não se enganem, meus amados irmãos, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em que não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Nós não fomos gerados para andar com base nos desejos da nossa carne. Nós fomos gerados para andar conforme os desejos do propósito de Deus, da palavra de Deus, do dom que vem do alto, da grandeza da criação de Deus revelada através de Cristo. A vontade da palavra de Deus, esse é o alvo que o pecado quer nos desviar. E quando nós então, que nascemos de novo, se você já entregou sua vida a Jesus, você nasceu de novo, você nasceu para uma nova vida, você não nasceu para viver uma vida de poder, prazer e prestígio, você nasceu para viver uma vida para a glória de Deus, fazendo a vontade de Deus, para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está no céu. Esse é o nosso propósito, não sermos guiados pelos desejos da nossa carne, que antes nós éramos, que o mundo nos fazia enganar e sermos enganados, não mais. A nossa vida agora pertence ao Senhor, é uma novidade de vida, é uma nova criatura, e essa nova criatura agora comprada por um alto preço, comprado pelo sangue de Cristo, recebeu o Espírito Santo para ser capacitado a viver uma vida diferente, porque ele foi separado, ele foi comprado por um preço alto. Por isso que esse que foi comprado, adotado, não pode mais viver assim conforme o mundo. E se ele tentar viver assim conforme o mundo, o pai o repreenderá, porque o pai sabe que ele está sendo enganado. Como eu comecei na história, na pregação, falando que se eu tivesse dito sim para o vendedor, eu talvez tinha entrado num rombo financeiro, tinha sido talvez enganado. Graças a Deus que ele me lembrou do versículo. Porque nenhum pai quer que o filho seja enganado com promessas vazias. E Deus sabe que o pecado são promessas destrutivas, são promessas vazias que não se cumprem, não se completam e acabam com você. Por isso que Deus nos disciplina. Em Hebreus capítulo 12, vamos lá para Hebreus.
nos mostra o que Deus faz. A partir do verso 4. Nos lembrando que a luta contra o pecado é uma constante na vida do crente. Quando Jesus foi lavar os pés dos discípulos, Pedro disse assim: não, você não vai lavar meus pés. Porque aquilo ia ser, na cabeça de Pedro, ia ser uma desonra para Jesus fazer isso. Lavar os pés dele. Ele é que tinha que lavar os pés de Jesus. Jesus disse: não, se você não deixar que eu lave os seus pés, você não tem parte comigo. Aí Pedro, passional, se desesperou e disse: não, então me lave todo. Jesus disse: não, Pedro, não é necessário, você já foi lavado. Para aqueles que já foram lavados, só precisa lavar as mãos e os pés. Ou seja, as obras e o caminhar. Para quem já fez evangelismo no interior, que a gente anda lá de sandália ou de alpercata, de alpracata, a gente sai com os pés limpinhos, branquinhos, lindinhos de casa. E vamos andando lá na estrada de chão. Quando a gente chega mais tarde, o pé está da cor do barro. Mas você não saiu chutando a terra, não. É porque você estava andando num ambiente que sujou. Um ambiente sujo, que naturalmente vai sujar os seus pés. Você precisa lavar os pés. Nós vivemos em um mundo sujo, em um mundo pecaminoso, em um mundo que rejeitou o seu Criador. E por isso, ao andarmos nesse mundo, naturalmente somos influenciados. E precisamos nos manter constantemente em uma luta contra o pecado, que nos oferece ilusões, enganos. E por isso que no capítulo 12 de Hebreus, verso 4, ele diz: na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue. Ainda não desceu sangue nessa batalha. A luta é séria, a guerra é grande. Verso 5, e vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como a filhos? Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por Ele, porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. Se você agora está sentindo o peso da mão de Deus sobre a sua vida, e você está passando por um sofrimento que você percebe que você está colhendo o que você plantou, alegre-se, porque Deus está disciplinando você. Aguente firme até o cinturão acabar. O verso 7 diz: é para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? Mas se estão sem essa correção, do qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Não estou dizendo que toda doença, todo sofrimento, é porque você pecou especificamente. Mas toda dor e sofrimento deveria nos fazer avaliar o nosso coração, avaliar as nossas reações, avaliar para onde estamos correndo na hora da dor, avaliar em quem estamos confiando na hora da angústia. A dor deve nos fazer olhar para cima e não para o problema. Verso 9 diz: além disso, tínhamos os nossos pais humanos, que nos corrigiam e nós os respeitávamos. Será que então nós não nos sujeitaremos muito mais ao Pai espiritual para vivermos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes de sua santidade. Imagina fazer uma viagem em um cruzeiro cheio de maravilhas, do melhor, da melhor comida, fazer um cruzeiro com o que há de melhor. Mas imagina você fazer uma viagem naquelas balsas que tem nos Estados Unidos, balsa de lixo, sentindo o fedor, o cheiro e aqueles vermes andando ali de um lado para o outro, e você sem a oportunidade de comer, e o que é que você vai fazer? Imagina. Participar da santidade de Deus é compreender que santidade não é, comprometer-se com a santidade não é um compromisso
com o autoflagelo, com, eu tenho que abrir mão de tudo. Não. É entender que você vai abrir mão de uma viagem no lixo para uma viagem no cruzeiro, com o que há de melhor, Deus. É viver uma vida com o que há de melhor, para o que há de melhor. Se você não tem essa capacidade de compreender, é porque sua visão é mundana. Sua visão ainda não adquiriu a capacidade de enxergar santidade como bênção e não como maldição. Santidade é ser separado, é ser exclusivo, é ser comprado para um uso de amor, para um uso para Deus. Isso é santidade. O problema é que nós precisamos entender que, por vezes, nós estamos querendo atender o chamado da balsa do lixo e muitas vezes pulamos no mar para ir na direção da balsa, enganados e seduzidos pelo nosso próprio pecado. E Deus, sabendo do fim daquela balsa, do fim que você vai ter ali, em amor, Ele te chama a atenção pela palavra, você não dá ouvidos. Ele te chama a atenção por conselheiros, você não dá ouvidos. Ele te chama a atenção por amigos, você não dá ouvidos. Por família, você não dá ouvidos. E aí Ele diz, agora a minha mão vai lá. E Ele te traz pela dor. É por isso que o verso 11 ele diz, na verdade toda disciplina ao ser aplicada não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém mais tarde produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitado, frutos de justiça. Por isso, levantem as mãos cansadas, fortaleçam os joelhos vacilantes, façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas seja curado. Cura é o caminho da santidade. É nesse contexto de um mundo pecaminoso que nos oferece ilusões, um pecado que encontra um aliado no enganoso coração, que nós entramos em muitas situações danosas. Nós entramos em confusões que nós mesmos causamos. E Deus então nos repreende como um pai que ama, puxa a nossa orelha, dói, mas Ele quer nos fazer atentar para a sua santidade, para o alto preço que foi pago e para a destruição que você vai ter se você continuar naquele caminho. Não foi para isso que Ele nos salvou. E é assim que nós entramos no Salmo 38. Abra sua Bíblia lá no Salmo 38. Nós vamos perceber que muito daquilo que nós vimos aqui nessa base teológica, que nós vimos agora no começo, está descrito aqui no Salmo. Então, quando nós lermos, nós vamos ver exatamente esse relacionamento de Davi com o seu pecado e o reconhecimento de Davi da bondade, da misericórdia, do amor de Deus e do caminho seguro para onde correr. Salmo 38, verso 1 diz assim: Não me repreendas, Senhor, na tua ira, nem me castigues no teu furor. Cravam-se em mim as tuas setas, e a tua mão recai sobre mim. O verso 1 e 2 são os versos introdutórios desse salmo. São versos que apontam o tom do salmo. Sobre o que esse salmo vai tratar? Parece-me que ele vai tratar da ira de um Deus santo contra um pecador e do desejo desse pecador pelo perdão e pela misericórdia de Deus.
A oração desse pecador, filho de Deus, é de que na ira de Deus, Deus não o repreenda. Porque você que é pai já deve ter tido essa experiência. A pior maneira de você repreender seu filho é quando você está irado. Você às vezes até pode exagerar na dose da sua disciplina. Não é um caminho seguro. Então Deus é um Deus descontrolado? Não, a intenção do salmista aqui é aquela intenção que em um outro salmo ele diz assim: na tua indignação, lembra-te da tua misericórdia. Deus, quando diante do meu pecado o Senhor se irá, e quando a tua mão pesar sobre mim, contra mim, lembra-te da tua misericórdia, para que eu não seja destruído completamente. É interessante nós percebermos que o salmista, ele compreende que Deus é o agente da dor dele, mas ele é o responsável por essa dor. Cravam-se em mim as tuas setas. Você já teve a oportunidade de ter uma frepa, o pessoal frepa, né? Na sua mão. Você já teve a oportunidade, eu já tive a oportunidade de pisar num prego. Já teve essa oportunidade de pisar num prego? A dor, e quando você vai puxar, parece que o prego não quer sair. Porque a pressão sanguínea, ela não permite. Então você tem que dar aquele puxão repentino. Dói que só o caramba. Imagina você ter essas setas cravadas em você, vindas de Deus. Imagina você sentir a mão dele pesando sobre você. Eu já tive a oportunidade em momentos de aconselhamento, falar para pessoas dizendo: a mão de Deus está pesando sobre você. E você, mas eu estou arrependido. Aí eu disse: amém. Então você está no caminho para a restauração. Mas agora você precisa aguentar essa mão pesada até que Deus ache que é o momento de aliviar o peso dela. É aquilo que a gente leu em Hebreus. Fortifica os joelhos trôpegos. Fortifica-te. Fortalece. Irmãos, o nosso Deus não nos lançará no inferno porque Ele nos amou, enviou seu Filho e nos salvou e redimiu. Mas Ele é um Pai zeloso, que deseja a nossa santidade. Não tem aquela frase que diz: filho de peixe, peixinho é. Filho de santo, tem que ser santo. Deus disse: sede santos porque eu sou santo. Para que você tenha comunhão plena comigo e desfrute do cruzeiro, cheio de delícias. Você precisa estar limpo. Você precisa se purificar para que seus olhos, seu coração, sua mente seja capaz de fazer a leitura correta das delícias, dos prazeres que eu quero te dar, das alegrias que eu quero te dar. Mas se você continuar dando ouvidos ao engano, amando o mundo e o que há no mundo, o poder, o prazer e o prestígio mundano, seus olhos vão continuar sendo manchados. Sua mente vai continuar sendo incapaz de perceber a grandeza de quem eu sou, de quem Deus é. É esse o sentimento do coração do Senhor. E por isso a repreensão e o peso de Deus sobre o pecado não é um Deus que está ali irado e dizendo assim: já fez, agora eu vou me vingar. Não. Mas é porque Deus quer tirar você desse lixo que você está. Desse lixo que você acha que é bom, desse lixo que você está comendo e que vai te matar. E Deus sabe que isso vai te matar e Ele quer te tirar disso para te oferecer o melhor. Ele e sua vontade. E se para isso é necessário que Ele levante a
sandália, pegue o cinturão e bata em você, Ele vai fazer. Por amor. Mas se você vive comendo lixo, e ninguém está nem aí, ninguém nunca chegou para você dizer, cara, para com isso, cara, que é isso, cara, para com isso. É porque você não é amado por ninguém. Você não é amado por Deus, você não é filho de Deus. E se você não é filho de Deus, você é bastardo, condenado. Esse é o seu destino. Se você não se arrepender do seu pecado enquanto há tempo, se você não ir pelo caminho que o salmista vai ensinar aqui, você está perdido eternamente. Você vai ter passado a vida comendo lixo. E ainda vai provar o inferno eternamente, sabendo de todo o lixo que você comeu. É disso que Deus quer te livrar. Por isso que os efeitos do pecado na nossa vida são descritos pelo salmista, como aconteceu na vida dele, no verso 3. Não há parte sã na minha carne, por causa da tua indignação. Não há saúde nos meus ossos, por causa do meu pecado. Pois já se elevam acima da minha cabeça as minhas iniquidades, como fardos pesados, excedem as minhas forças. A indignação doía nos seus ossos, na sua carne, na sua vida. E ele sabe, isso é por causa do meu pecado. Isso é por causa das minhas escolhas. Isso é por causa das minhas decisões. Isso é por causa das ilusões que eu dei ouvidos. Mas também a consciência do peso. A consciência de que o seu pecado era grande demais. E o problema, meus irmãos, é que nós perdemos a capacidade de compreender isso. É por isso que Jesus, lá em Apocalipse, ele chama a atenção de uma igreja dizendo: arrependa-se, volte à prática das primeiras obras, volte ao primeiro amor. Se o seu coração, você lembra quando você entregou sua vida a Jesus? Você lembra que você estava preocupado em não pecar, em não se afastar de Deus, em fazer o que é correto? Por que isso mudou? Aí tem uns crentes que chegam e dizem, não, é porque isso é o primeiro amor, como se aquilo fosse inferior. Aquele primeiro amor é superior ao que você é hoje, porque você se perdeu no caminho, porque você começou a achar que o seu pecado não é tão pesado. Não, aquele pecadinho não é tão mal não. E lentamente você começa a permitir que aquilo entre na sua vida. E passo a passo o seu coração vai sendo endurecido. Sua sensibilidade vai sendo minada. Sua capacidade de ver a pecaminosidade das suas ações vão desaparecendo. Aí você se torna um crente mentiroso. Não, é uma mentirinha só. Crente fofoqueiro. Não, isso não tem problema. Invejoso. Não é tão pesado. Um pesado de fulano, é assassino. Eu fui apenas uma mentirinha. Você perde a capacidade de perceber que o seu pecado causou dor no seu Salvador. E essa sensibilidade nós não podemos perder, irmãos. Essa é a luta contra o pecado. Ah, pastor, então quer dizer que você consegue sentir a dor de qualquer pecadinho seu? Não é isso. Mas eu preciso levantar o alerta quando eu estou adquirindo pecados de estimação, pecados aceitáveis. Esse aqui passa, aquele lá não, mas esse aqui dá para conviver com ele. É isso que esfria o teu coração. É isso que vai te conduzindo cada vez mais na direção do erro. E é por isso que o salmista está falhando, não está? Deixa eu pegar o... É isso que o salmista,
ele ganha a consciência. Não há parte sã na minha carne. Eu estou adoecido por causa do meu pecado. E o meu pecado, ele é grande demais. Ele é pesado demais. Ele é profundo demais. Eu não tenho força para vencê-lo. A partir do verso 5, ele descreve os efeitos emocionais do pecado. Ele diz: eu tenho feridas que cheiram mal, estão cheias de pus, por causa da minha insensatez. Sinto-me encurvado e muito abatido. Ando de luto o dia todo. É como se alguém tivesse morrido. A tristeza toma conta dele. Os meus lombos ardem e não há parte sã na minha carne. Estou aflito e muito quebrantado. Dou gemidos por causa do desassossego do meu coração. A sua alma dói, o seu corpo dói, o seu coração dói, porque o pecado fez isso. Na hora que ele estava praticando, o pecado poderia parecer gostoso, poderia parecer prazeroso, poderia parecer bom, mas os efeitos, quando foram cobrados, causou isso. É isso que o pecado faz. Ah, mas fulano de tal está lá numa vida bagunçada e não acontece nada com ele, pastor. Ele é filho de Deus? Se ele não é filho de Deus, ele já está condenado. Leia Asaf, o Salmo de Asaf. Ele já está condenado. Mas você está sendo alvo da misericórdia de Deus. O verso 9 ele diz: na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos, a minha ansiedade não te é oculta, o meu coração bate acelerado, faltam-me as forças e a luz dos meus olhos até essa me deixou. Os meus amigos e companheiros afastam-se da minha desgraça, os meus parentes ficam de longe, armam ciladas contra mim, os que tramam tirar minha vida, os que me procuram fazer o mal, dizem coisas perniciosas e imaginam o engano todo dia. Mas eu, como surdo, não ouço, e qual mudo não abro a boca, sou como quem não ouve e em cujos lábios não há réplica. O pecado, os efeitos nos seus relacionamentos foram terríveis. E é interessante que Davi, ele descreve aqui toda a condição, ele resume a condição da sua consequência do seu pecado. E aqui nós percebemos que, nós sabemos que Davi, ele é um rei imperfeito, que apontava para o futuro rei perfeito, Jesus Cristo. Jesus é filho de Davi, descendência de Davi. As profecias apontam isso. E os sentimentos de Davi pelo seu próprio pecado foram os mesmos sentimentos de Cristo pelo seu pecado. Não pelo pecado de Cristo. Cristo não pecou. Foi pelo seu pecado. Foi pela sua escolha. Foi pela ilusão que você ouviu e acreditou. Ou que você, crente, agora aqui, está ouvindo e acreditando. E está dando passo a passo na direção do engano desse mundo. Passo a passo, dando ouvido ao orgulho. Passo a passo, endurecendo pela vaidade. Passo a passo, endurecendo o seu coração para não ouvir conselhos, para não ouvir a palavra, para definir a sua própria direção. Passo a passo, você está abrindo o buraco no qual você vai cair. E é isso que Deus não quer que você caia. E se Ele está chamando tua atenção, se Ele está provocando dores em você, é para que os seus olhos se voltem para o alto. Porque Cristo já levou essa dor. Cristo já levou a sua condenação. Essa escravidão do pecado não é mais para você, porque Cristo levou os efeitos desse pecado da sua vida. Ele já levou na cruz. Não resta mais condenação. Então você está apenas negociando aquilo que já foi pago. Você está pegando as bênçãos de Deus e negociando ela, trocando por um prato de sopa, como Esaú fez. É isso que você está fazendo.
Cristo levou o efeito do pecado. E quando nós vemos a descrição dos efeitos do pecado, nós vemos Cristo aqui também. Porque na cruz, nós vemos exatamente os sentimentos aqui de alguém que está sofrendo pelo pecado, apesar de que o pecado não era dele. Davi sofreu pelo pecado que era dele. Cristo sofreu pelo pecado que era nosso. E aqui no verso 9, na tua presença, Senhor, estão os meus desejos. Todos, a minha ansiedade não te é oculta. Cristo disse o que no Getsemane? Pai, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. O meu desejo está na tua mão. Eu quero fazer a tua vontade, Pai. O meu coração bate acelerado no verso 10. Faltam-me as forças, a luz dos meus olhos até essa me deixou. Na cruz, no próprio Getsemane, quando ele suou sangue, quando ele temeu, anjos o fortaleciam. Na cruz ele sentia a dor. Verso 11, os meus amigos e companheiros afastam-se da minha desgraça. Os meus parentes ficam de longe. Ele foi traído. Ele foi abandonado. Ele foi crucificado do lado de 2 ladrões. Como se ele fosse um ladrão. Como se ele fosse um assassino. Seus parentes ficaram ao longe, vendo a sua dor. Verso 12, armam ciladas contra mim, os que tramam tirar minha vida, os que me procuram fazer o mal, dizem coisas perniciosas, e imaginam o engano todo dia. Eles olharam para Cristo e disseram, se tu és filho de Deus, então, sai daí, você não disse que é filho de Deus? Saia dessa cruz agora. Mas eu, como surdo, não ouço, qual mudo não abro a boca, sou como quem não ouve, e em cujos lábios não há réplica. Ele foi levado como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Ele levou as nossas dores, ele levou as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Você entende que um preço já foi pago para que você possa viver uma vida plena? E por que você negocia o preço que já foi pago para comer água, para tomar água de esgoto e para comer lixo do pecado? Por que você faz isso? E se um Deus santo que te ama, ele vem e te repreende, é porque Ele quer que você volte a provar o que há de melhor, o Filho dEle, que já pagou um preço de libertação por você. Se o seu coração não arde pelo Senhor, chore para que esse coração volte a arder. Pastor, é porque você sempre está o tempo todo com o coração queimando por Cristo? Não, meus irmãos. Mas essa é a luta da minha vida. É a luta para que o meu coração nunca perca a visão da preciosidade que é o Senhor. Por vezes eu me atrapalho, por vezes eu relaxo, mas a luta cristã, a batalha é essa. Estar no mundo, mas não ser dele. Ser sal e luz aqui. Às vezes eu vejo uma pessoa, essa semana, uma pessoa chegou e disse, pastor, o seu perfil no Instagram é interessante, você põe muita mensagem, né? Você não bota mais foto sua. Eu digo, não, eu não estou promovendo. Às vezes eu boto foto da minha... Até quando eu boto foto do meu casamento, é para promover a instituição do casamento. É para incentivar as pessoas a dizer assim, eu também quero lutar pela minha vida, pelo meu casamento. Mas percebam que alguns pastores influenciadores que tem aí nas mídias sociais, os caras se promovem o tempo inteiro. O tempo todo. Você vê a ostentação de onde o cara está comendo, de onde o cara está viajando, de onde o cara está... É o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro. Por que eu preciso fazer isso? Se a minha causa é Cristo, se a minha vida é Cristo, se o meu motivo é Cristo.
Se você tem perdido-se no caminho, como eu disse hoje no primeiro culto, alguém pensa assim: não, pastor, mas eu não estou em pecado. Quando Jesus disse assim: arrependa-se e volte à prática das primeiras obras, volte ao primeiro amor. Se o teu coração não queima por Jesus, como queimava no passado, é porque você está sucumbindo ao peso do pecado. Você está sucumbindo. Com base em que, pastor, você está dizendo isso? Jesus disse: arrependa-se. Arrepender-se é de quê? Do pecado. E volte. Essa é a necessidade constante, essa busca constante. Certo dia eu fui procurado por uma pessoa: pastor, eu não sinto mais a paixão que eu tinha por Cristo. A resposta que eu dei foi: amém, que você percebe isso. Essa é a batalha que você tem que travar. Não é porque sentir é o alvo, mas é porque sentir é o termômetro. Não é que você vai fechar seus olhos, eu vou até sentir, não, é você buscar ao Senhor em oração, olhar para a sua vida, ver o que você tem quebrado de comunhão com Deus, vendo quais são suas decisões, o que é que a vaidade do teu coração tem feito, quais são, você é o quê? Você é um mentiroso? Ultimamente você tem sido o quê? Um mentiroso? Às vezes a gente pega, eu e o Michel conversando, a gente pega gente em mentira, crente, em cada mentira cabeluda que a gente diz: meu Deus do céu, pelo amor de Deus, essa pessoa não tem temor nenhum a Deus, mentindo descaradamente. Não existe temor mais no povo de Deus, pelo amor de Deus. Mentira, engano, rolo, pelo amor de Deus. Aí depois o cara está com a vida toda desgraçada, toda miserável, e ainda se pinta de vítima. A perseguição é porque, pastor, é a vida que é difícil, é a vida. Pelo amor de Deus, eu conheço gente que está passando por luta. Gente, me abençoou demais, gente. Rapaz, como me abençoou a nossa irmã Vera. Eu liguei para a Vera e disse: Vera, tu está bem? Como é que está? Eu preocupado com o coração dela, gente. Que a gente sabe da luta que ela estava passando. Ela deu uma risada no telefone e disse: pastor, eu estou bem, graças a Deus, eu ainda estou viva, né? Isso me abençoou, gente. Às vezes a gente está com muito menos, e a gente está ali. Sabe por quê? Porque quem tem comunhão com Deus sofre feliz. É diferente. Quem está em pecado, o sofrimento endurece. A pessoa fica assim, cada vez mais ela fica pior. Por quê? O que ela está fazendo é exatamente o que o salmista diz que não deve se fazer. Porque é isso que ele faz. O verso 15: pois em ti, Senhor, espero, tu me responderás, Senhor, Deus meu. Porque eu dizia: não deixes que eles se alegrem de mim, contra mim se engrandeçam, quando me resvala o pé. Ou seja, ele pecou, tropeçou pelo próprio pecado, os inimigos olharam e disseram: olha aí, bem feito. Ele disse: Senhor, não deixa que eles se alegrem porque eu resvalei o pé. Eu sei que eu errei, mas me salva, me transforma. Verso 17: estou prestes a tropeçar, a minha dor está sempre diante de mim. Confesso a minha iniquidade, suporto tristeza por causa do meu pecado. Meu amigo, aceite a consequência. Aceite a consequência e clame pelo alívio da misericórdia de Deus. Ele continua dizendo: os meus inimigos são vigorosos e fortes, e são muitos os que sem motivo me odeiam. Aqueles que pagam o mal pelo bem são meus adversários,
porque eu sigo o que é bom. Ele está dizendo, eu estou buscando fazer o que é correto, mas eles são meus adversários. Aqui é a situação que Davi estava passando. Mas Davi sabia que era consequência do seu pecado, que ele se colocou nessa aflição. E aí, a posição do salmista e o ensino que fica para nós é o verso 21 e 22. Não me desampares, Senhor Deus meu, não te ausentes de mim. Apressa-te em socorrer-me, Senhor, salvação minha. Ele pecou contra Deus. A ira de Deus se acendeu contra ele para trazê-lo de volta. E a reação dele foi: eu corro na direção daquele que está irado comigo. Porque correr dele eu não consigo. Correr para ele é o que eu preciso. Você precisa estar aos pés do Senhor, constantemente buscando ao Senhor. Apressa-te em socorrer, Senhor, salvação minha. É nele que está a salvação, é nele que está a transformação, é nele que existe a paz. A verdadeira alegria está nele. E eu quero que fique o seguinte pensamento agora. Se aqui nós temos um texto que aponta para Cristo e a dor dele na cruz, o verso 21 e 22, que é a oração do salmista, é: Senhor, não me desampare, não te ausentes de mim, Deus meu, me cura, me resgata. Mas quando nós olhamos para a cruz, Jesus disse: Deus meu, por que me desamparaste? A resposta é: o Pai permitiu que o Filho sentisse o desamparo para que você não se sentisse desamparado. Porque o preço foi pago lá, para que você pudesse perceber que Deus não nos desampara. Se corremos para Ele, nele há a misericórdia e a restauração. É a graça de Deus. Diante do pecado, diante do teu erro, para onde você corre? Para o mundo? Para o mundanismo? Para as promessas vazias do mundo? Eu não tenho muito tempo de ministério. Estou dizendo que eu vou acabar, estou falando do começo para cá, são 7 anos só que eu tenho. Mas eu já aprendi a perceber as pessoas que vão vencer e as que serão vencidas. A gente percebe. As que vão vencer são aquelas que reagem diante da dor, se aproximando de Deus. Às vezes até rebeldes. Às vezes até rebeldes, mas você vê que existe ali um temor santo. Um temor. E aí você tem esperança quando você vê isso. Mas tem aqueles que diante da dor, eles procuram o mundo para satisfazer. As promessas vazias, as filosofias mundanas. Você tem o direito de ser feliz. Lute pelos seus sonhos. É tudo filosofia mundana. Deus, tem uma outra que diz assim: não é errado se te faz feliz. Essa é de Satanás mesmo. As filosofias do mundo, parece bonito, né? Lindo. Eita. Como a Barbie, né? Seja tudo o que você quiser. Não, você não pode ser tudo o que você quiser. Seja um helicóptero, não vai ser. Vai ser agora um cavalo, não vai. Você vai continuar sendo quem você é. Então não é seja tudo o que você quiser. Tem limite para o que a gente tem que querer. Filosofias lindas, maravilhosas. Ao invés de a gente correr para isso aqui, ó, para a palavra. A gente percebe a diferença. E se você tem corrido para Deus,
na hora da dor, Deus vai restaurar a sua vida. Vai doer? Vai. Vai apertar? Vai. Mas não esqueça que só nele há salvação. Só nele há salvação. Se a dor que você sente hoje é a consequência do seu pecado e das suas escolhas, baixa a cabecinha, dobre o seu joelho e diga: Deus, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Se a dor, você diz assim: não, mas não é consequência das minhas escolhas. Primeiro ore e diga assim: Senhor, será que isso é realmente coisa minha mesmo? Fui eu que causei isso. Me revela, me mostra para que eu possa ser transformado. Se não, você vai estar com a consciência limpa, tranquila. Você vai buscar Deus com a consciência plena. Mas você precisa medir como está a sua vida com o Senhor. Pecado, negligência, ou uma vida de obediência, batalha, oração e busca pelo Senhor. Que Deus nos ajude, irmãos, a abrirmos os nossos olhos para a verdade, a não nos deixarmos sermos seduzidos pelo engano, porque para que você não precise chegar à condição que esse salmista chegou, que Davi chegou aqui, mas que você possa correr para o primeiro amor, enquanto há tempo.